Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Eu vou conversar agora com o deputado estadual Pedro Caravina, do PSDB. Deputado, obrigado pela participação aqui no Giro. Bom dia, Carlos Guilherme, bom dia, Lorena, bom dia, William, que está aqui também, bom dia a todos que acompanham o Giro Estadual de Notícias, cumprimentar também o Feitosa, toda a equipe. É um prazer estar aqui com vocês, falando para várias cidades, para várias regiões, atingindo uma boa parte do estado de Mato Grosso do Sul. Muito bem, deputado. Vamos começar então fazendo um balanço, do mandato do senhor na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Já entramos no 7º mês do ano. Eu acredito que já dá para ter uma noção, se bem que assim que o senhor foi eleito, o senhor não assumiu de cara, o seu mandato na Assembleia Legislativa. Mas, de qualquer forma, desde que o senhor voltou à Assembleia Legislativa, o senhor vem trabalhado aí em algumas propostas que vêm fazendo diferença na vida da população sul-mato-grossense. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço, justamente de como tem sido esse tempo na Assembleia Legislativa. Você falou muito bem. A gente, primeiro ano, a convite do governador, assumimos a Secretaria de Governo. Acho que isso foi muito importante para a gente entender o governo, auxiliar o governador no começo do mandato. É um período, mesmo sendo um mandato de continuidade, veio uma sucessão, mas tem várias mudanças que são implantadas nesse primeiro ano. O próprio MS Ativo Municipalismo, que hoje está atendendo os municípios, foi criado, organizado em 2023, seguindo o que vinha do governo presente, uma atualização do governo presente. Então foi um momento importante. E depois, agora na Assembleia, e principalmente esse ano, onde nós assumimos a presidência da CCJR, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é a comissão mais importante da casa, onde nascem os projetos, então, onde dá celeridade aos projetos, aqueles de maior interesse da população. Então é um trabalho ali difícil. Por que eu falo de difícil, Carlos? Porque a CCJ ela tem o dever de analisar a constitucionalidade, se não há vício de iniciativa. Então, às vezes, bons projetos chegam até lá e acabam sendo rejeitados porque eles estão em conflito com a legislação. Ou são projetos que não podem ser apresentados por um parlamentar, projetos exclusivo do Executivo, do Judiciário, ou de outro órgão, ou são projetos que ferem a Constituição Federal, ou são projetos que já possuem tema semelhante, já com lei com tema semelhante. Então, ali a gente faz todo esse crivo, passa os projetos importantes de reformas, projetos de lei orçamentária, que inclusive nós votamos agora, a LDO, que deve ser votada em plenário, mas também a oportunidade também desses 2 anos de Assembleia, efetivo de Assembleia, de apresentar projetos importantes, como você disse, em favor da população. Destaco alguns aqui. O Vale da Celulose, por exemplo, o projeto de lei que criou o Vale da Celulose, projeto da nossa autoria que foi sancionado pelo governador, onde 12 municípios que são impactados pela celulose fazem parte desse vale. Onde você tem fábricas instaladas, como Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas, agora Arauco e Inocência, Bataguaçu, que deve receber a fábrica da Bracel, mas também os municípios que são impactados pelo plantio de eucalipto. E qual que é o objetivo desse projeto? É dar mais visibilidade a esses municípios e trazer mais investimentos públicos e privados, porque são municípios que vão precisar de investimentos, São municípios importantes que vão ter movimentação, principalmente investimentos públicos na área de rodovias. E aí vem, junto a esse projeto, a Rota da Celulose, que é a concessão das rodovias que estão nesse trecho aí, BR-262, BR-267, que passaram do governo federal para o governo do estado, a pedido do governador Eduardo Arruda, e as estaduais, MS-040 e MS-338, que estão naquela região de Campo Grande, Santa Rita, Bataguaçu. Então, a gente participou ativamente disso também, tivemos inclusive no leilão participando, agora estamos acompanhando a definição da empresa vencedora. Projetos importantes como a lei do acostamento, que ficou 6 meses e agora foi sancionada, ela foi sancionada pelo governador, tinha 6 meses para ser aplicada, que é o período que a gente chama de vacatio legis, e agora ela começa a valer. Então, todos os projetos de engenharia que forem feitos agora de rodovias estaduais, eles precisam constar obrigatoriamente acostamento dos 2 lados. Isso faz uma diferença muito grande. A gente conhece muitas rodovias do estado que não tem acostamento e isso foi palco de acidentes porque você não tem onde ter uma parada de veículo, um veículo quebrado ou uma ultrapassagem frontal, você não tem para onde deslocar. E essa lei veio para dar essa maior segurança nas rodovias.
Ô deputado, já que nós estamos falando sobre essa questão, né, das empresas, né, do setor produtivo e até mesmo dessas empresas concessionárias, qual que é o principal papel hoje do deputado estadual Pedro Caravina nesse diálogo entre o Estado, as concessionárias, o setor produtivo também? A Assembleia tem um papel muito importante nesse contexto. Lógico que o governo do Estado é quem executa, mas a Assembleia faz a fiscalização e o acompanhamento. Prova disso, nós tivemos essa semana uma importante reunião com a CCR Vias, que agora mudou para Motiva. E eles vieram até nós fruto de uma comissão que nós criamos para poder ver essa questão da concessão da 163, as obras, os investimentos. Tem muita coisa nebulosa que está sendo verificado em relação ao período de 2014 até 2024, que é quando foi a concessão, mas eles vieram até a gente, apresentaram quais vão ser os investimentos, a partir do quando que se inicia, apresentaram os números da nova concessão. Então já mostra que a Assembleia Legislativa, quando ela se impõe, ela tem condições de acompanhar e trazer melhorias para o cidadão. Acho que esse é o objetivo. Então, por conta também desse período do governo, da ligação do governo, não é novidade que eu pertenço à base do governo, a gente faz essa importante interlocução, muitas vezes entre os sindicatos que tratam a questão salarial, junto à Secretaria de Administração, com o próprio governo e como eu disse, a CCJR ela tem um papel importante nessa tramitação dos projetos que o governo apresenta. Então é ali que a gente faz o primeiro crivo, então é importante que ali tenha celeridade para poder esses projetos se transformarem em leis que vão favorecer as pessoas. Já que o senhor comentou essa questão dessa reunião que aconteceu nesta semana, eu já vou falar dela, vamos falar sobre ela agora. Porque assim, deputado, a população sul-mato-grossense, os caminhoneiros, os motoristas que passam quase que todos os dias, toda semana na BR-163, ficou bastante apreensiva, né, com a vitória da Motiva diante aí da administração da BR-163. Qual que foi a principal justificativa que eles alegaram, principalmente por não ter cumprido grande parte daquilo que eles prometeram no contrato anterior? E como que ficou combinado a partir de agora? Primeiro, eles alegaram, isso foi alegado no processo, tem um processo que passou pelo TCU, passou pela NTT, o desequilíbrio financeiro. Entendi. Quando foi feita a licitação, previa-se um fluxo de veículos e não havia previsão, inclusive de investimentos no Mato Grosso, investimentos de ferrovia, e, segundo eles, a informação que está no relatório deles. Isso impactou o tráfego que estava previsto para o 63. Então, manter as obras de infraestrutura seria incompatível com o pedágio, teria que cobrar um pedágio absurdo. Então, isso está demonstrado em números, né? É só esclarecer para a população, essa empresa, a Motiva, que agora é a mesma CCR, mas na área de transportes. É uma grande, hoje é a maior empresa de transportes. E eles atuam não só na área de transporte rodoviário, na área de transporte ferroviário, barcaças, aeroportos. Então, uma grande empresa, não é uma pequena empresa, é uma empresa que tem condições de fazer um bom contrato. A alegação deles foi essa, isso está demonstrado segundo eles. A Assembleia também encaminhou toda uma documentação para o Ministério Público Federal para que seja apurado se essas alegações são realmente corretas, se é isso que aconteceu mesmo, mas foi essa a alegação. No novo contrato agora, foi alterado, não vai ter a duplicação dos 806 quilômetros da rodovia, né? São previstos aí mais 200, foram feitos 150 e poucos quilômetros, vai ser feito mais 200, 350, mas tem muita terceira faixa, tem acostamento, outra alteração importante, tem acostamento em toda a extensão dela, nos 805 quilômetros, e tem alguns gatilhos importantes. O compartilhamento de demanda, Carlos, o que é isso? Se a demanda da rodovia aumentar em mais do que 5%, o que aumentar do recolhimento do pedágio não fica para a empresa. Pode ser usado em novos investimentos. Então, esse é um gatilho importante, porque se o Estado crescendo como está crescendo, a gente tem uma tendência a ter um aumento do movimento, não só nessa rodovia, como nas outras rodovias do Estado. Eu cito a BR-267, que também entrou na concessão estadual, é diferente, é uma concessão do Estado, mas que deve aumentar a demanda por conta da fábrica na Bracel, né, por conta da rota bioceânica. Então, lá também tem esse gatilho. Na rota da celulose, mas é 10%, acima de 10%. Na CCR é acima de 5%. Também eles colocaram um aporte financeiro de 350 milhões para eventual problema que haja na concessão. Então tem uns gatilhos melhor. E já começa obras agora no primeiro ano, aquelas obras que já estavam começando e que paralisaram, deram uma paralisada por conta até desse problema do contrato, elas voltam agora.
E um pedido que é importante a população saber, a população de Campo Grande, um pedido que a Assembleia fez e que está sendo analisado, é que o anel viário de Campo Grande seja antecipado. Porque no contrato, na renovação, ele está constando no 4º ou 5º ano, se eu não me engano. E a gente não aguenta mais esse anel viário nessa situação aqui, que vai do trevo de sentido Cuiabá até o trevo de São Paulo, até Cidrolândia. Precisa ter alguma coisa urgente ali, uma duplicação. Então, o pedido foi esse. E outro pedido também que eles deixaram aberto é eventuais intervenções que não está no contrato original, mas que vão surgindo. Uma empresa se instala, por exemplo, em Naviraí, e aí precisa fazer um dispositivo de desaceleração, uma entrada para a empresa, uma necessidade que surge, a gente poder fazer o pedido, eles passam para a NTT aprova, e aí pode fazer um ajuste na concessão. A concessão tem margem para isso, para fazer determinados ajustes. Então, é um contrato mais moderno. Então, assim, nós temos que separar as coisas. Vamos ver o que aconteceu de 14 para 24, isso está na mão do MPF, dos órgãos de controle, e vamos, daqui para frente, fiscalizar. E aí, outro compromisso importante, Carlos, eles se comprometeram a fazer reuniões trimestrais com a Assembleia Legislativa. Legal. Então, de 3 em 3 meses, a Motiva vai sentar, prestar o representante contas. prestar conta de como estão as obras, o que está acontecendo. Então, a gente saiu ali com impacto positivo, depois de muito desgaste. Muito. Né? Isso aí não é um desgaste só da população em geral. A classe política também, porque quando você tem uma concessão que é federal, a Assembleia também fica um pouco de mãos atadas. Mas não por isso foi feita essa comissão e foi feitas as audiências públicas. O Júnior Mock conduziu como presidente da comissão, a gente era em 5 na comissão, e esse movimento fez com que a Motiva acordasse e dissesse, olha, nós precisamos falar com a classe política do Mato Grosso do Sul. Mesmo sendo uma concessão federal, nós precisamos conversar com a classe política do Mato Grosso do Sul. Muito bem. Inclusive, deputado, baseado nos erros passados na BR-163, eu acredito que a atenção deve estar redobrada, principalmente no que diz respeito aos próximos contratos, ao atual contrato da Rota da Celulose, né? Para evitar que aqueles mesmos erros que aconteceram na BR-163 não aconteça nessa região, que em breve vai ter um movimento muito maior do que agora. Sim, Carlos, e aí assim, a gente tem uma frustração, lógico. Até ontem, na reunião, a gente falou isso. A gente gostaria que todas as rodovias do estado de Mato Grosso do Sul fossem como são as rodovias de São Paulo, né, que você atravessa, são todas pistas duplas. Sim. Mas isso tem uma conta de equilíbrio, não depende da gente. Né? Não adianta você dizer que vai querer duplicar se o volume de tráfego e o pedágio não vai ser suficiente para cobrir essas despesas e ter o lucro da empresa, que a empresa também não trabalha sem lucro. Mas a diferença da Rota Celulose é o seguinte, Carlos. Primeiro, que a concessão ela é estadual. Então nós temos, quem vai fiscalizar é a AGEMS, é a Agência Reguladora do Mato Grosso do Sul. E a Assembleia pode fiscalizar muito mais porque o programa é estadual. Segundo, que ela já veio com esse compartilhamento de demanda. Só que é 10%. Acima de 10% de aumento de movimento em qualquer dessas vias, o recurso também é compartilhado entre a empresa e a concessão. Então você pode fazer novos investimentos. Tem um aporte de mais de 200 milhões também para eventuais desequilíbrio. Foi obrigatório o aporte da empresa. E agora nós temos que fiscalizar. Na hora que definir a empresa, existe uma demanda entre as duas empresas, a primeira colocada e a segunda colocada, que está sendo decidido, mas assim que firmar o contrato, nós temos condições de acompanhar de perto isso para não acontecer o que aconteceu no 63. Muito bem, agora são 7h59 em Mato Grosso do Sul. Para você que ligou o rádio agora ou está acompanhando a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube, Jornal A Crítica de Campo Grande, eu estou conversando agora com o deputado estadual do PSDB, Pedro Caravina. Deputado, vamos falar, o senhor é de segurança pública, né? O senhor foi delegado. Quem é delegado nunca deixa de ser, aposentado. Aposentei em 2018. Perfeito. Deputado, como que o senhor avalia hoje essa questão do concurso público que foi anunciado recentemente pelo governo do estado? O edital vai ser... A previsão é que o edital saia ainda nessa primeira ou segunda quinzena desse mês de julho. Então, como que o senhor está analisando esse novo concurso público aqui no nosso estado? Carlos, eu sou quem mais está falando sobre isso na Assembleia Legislativa e tenho cobrado muito. Por ser policial civil, antes de ser delegado eu era investigador de polícia. A pauta segurança é uma pauta que eu cuido muito de perto e a necessidade é imperiosa. Nós estamos precisando muito de policiais civis no estado todo. Nós temos delegacias, nós temos uma pessoa atendendo só quando tem. Então assim, o governo sabe disso, tanto que abriu essas vagas. Não vai ser suficiente.
Nós vamos, tomara que passe mais, que fique aprovados os remanescentes para a gente poder falar com o governo para chamar também. Tem um problema de limite prudencial de gastos, mas eu já tive conversando na Secretaria de Administração. Foi afetado, deputado? Não, segundo, eu tive na SAD perguntando sobre isso, como é um concurso que é na área de segurança pública, já estava previsto, não vai afetar essa questão do limite prudencial. Então, assim, agora é o prazo. O secretário de Segurança teve pessoalmente dizendo em entrevistas que saía daí 30 dias, foi lá em março, isso não aconteceu, criou um descrédito com a população e eu tenho cobrado. Eu já fiz 2 requerimentos e a última vez eu tive conversando, foi contratada a empresa que vai fazer o concurso, agora tem que publicar o edital que está previsto agora para esse início de mês, agora de julho, primeira quinzena de julho. Nós precisamos fazer essa academia a toque de caixa e lotar esses esses policiais ainda até o final do ano. A PM também está com curso de formação acontecendo, também não vai ser a quantidade suficiente, mas já vai ajudar, deve formar agora em agosto. Segurança pública no estado que está crescendo se torna prioridade número 1. Então, eu digo o seguinte, priorizar o que é prioritário. Então é isso que eu tenho pedido para o governador, né? Mas ele é muito sensível a essa questão da segurança, para que a gente precise investir e potencializar a segurança pública, porque o estado vem crescendo, vem chegando pessoas de fora, nós temos aí o crime organizado, nós temos a região de fronteira, que é uma região complicada, nós precisamos organizar dentro da estrutura da Polícia Civil uma melhoria salarial em forma de gratificação para esses policiais de fronteira, para segurar eles na fronteira, né? Principalmente fronteira do Paraguai, Bolívia, que você precisa desse trabalho também da Polícia Civil. Enfim, segurança pública é uma pauta que a gente está acompanhando. Eu sou vice-presidente da Comissão de Segurança, junto com o Coronel Davi, e nós estamos acompanhando de perto isso e fazendo essas solicitações, porque nós sabemos que quando você fala com a população, depois da saúde, o primeiro sentimento que tem é segurança pública. A população quer ter o sentimento de segurança, de saber que o Estado está cuidando da sua segurança. E falando ainda sobre essa questão, deputado, essa semana nós recebemos aqui o Giancarlo Miranda, né? E nós comentamos um pouquinho e ele trouxe muito essa questão do quanto que a Polícia Civil aqui do nosso estado, ela de certa forma, ela elucida muitos crimes, né? Mato Grosso do Sul sempre está aí no top 3, né, dos estados que mais elucidam crimes aqui. E uma das teclas que eles batem bastante é a questão da melhoria no salário, né, se comparado com outros estados aqui do nosso país. Como que hoje está essa realidade do policial aqui em Mato Grosso do Sul, deputado? Eu tenho dito que a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul é uma das melhores do país. Isso é os números que dizem. O governo investiu, melhorou muito, e eu falo isso tranquilamente porque eu convivia, eu era delegado de polícia, sou aposentado, na estrutura física das delegacias, nas viaturas, no armamento, melhorou as condições de trabalho, foi criado um suprimento de fundo para que os delegados possam fazer pequenas intervenções nas suas unidades policiais, na PM também, nos destacamentos, nos pelotões, companhias da PM, mas a parte salarial ainda precisa ser avançada, né? Hoje há realmente um déficit salarial, eles precisam receber mais, teve alguns avanços e esses avanços precisam continuar. Está tudo em tratativa, existe muita conversa com o Estado, mas aí quando surge essa questão do limite prudencial, segura tudo. Há pedidos dos policiais civis, investigadores, escrivães e peritos papiloscopistas, peritos oficiais, forenses, de um recebimento de um auxílio saúde, é uma das pautas que eles estão pedindo. Tem a questão também de aumentar o valor da tabela para que Mato Grosso do Sul esteja aí, figure entre os 10 melhores salários do Brasil. Então muita coisa tem pedido e nós estamos acompanhando, não só na Polícia Civil, mas também das outras categorias. E para o ano que vem, hein, deputado, 2026, ano de eleição, né, inclusive eleições gerais aqui no nosso país, como que estão os preparativos para o ano que vem? Nós estamos aguardando a movimentação em Brasília, né, Carlos? Os partidos estão se federando, é uma necessidade com a reforma política da cláusula de barreira que diminua a quantidade de partidos para disputar as eleições do ano que vem. Acabou subindo para o telhado, Podemos, PSDB. Deu certo, tal, voltou a falar com republicanos agora, eu estive em Brasília na convenção do PSDB, o que ficou certo até agora é União e PP, que fizeram a federação, e agora o PSDB está conversando com republicanos, com o MDB, e nós aqui estamos também aguardando a liderança do nosso governador Eduardo Rido. Eu tenho dito que eu tenho vontade de permanecer no PSDB, desde que o partido seja um dos partidos que vai estar na aliança para a reeleição do governador Riedel, mas muita coisa passa por Brasília. Nós temos que aguardar essa movimentação lá para ver como vai ficar
os partidos em forma de federação, porque existem as campanhas presidenciais que impactam aqui em Mato Grosso do Sul, né? A questão da direita, da esquerda, do centro. Então, a gente está ainda aguardando essa movimentação. Ô deputado, diante desse cenário aí sobre o futuro do PSDB aqui em Mato Grosso do Sul, né? Duas personalidades aqui de Mato Grosso do Sul vêm sendo aí alvo de qual vai ser o futuro, principalmente o futuro do atual governador Eduardo Riedel, que é o único governador do PSDB no país, e também do ex-governador Reinaldo Azambuja. Vai para o Senado, vai concorrer ao Senado, não vai? Como que tá o futuro dos dois? O que você pode adiantar pra gente? Reinaldo é nosso candidato a senador, sim, é candidato a Senado, né? Ele tem esse convite do PL, ele tem essa conversa adiantada com o presidente Waldemar da Costa Neto, com também o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o convite para ele assumir o PL, ele está considerando isso, mas tudo com muita calma. Até porque o PSDB tem uma história em Mato Grosso do Sul, e o Reinaldo e o Riedel têm história no PSDB. Foi o único partido do governador. O Reinaldo está há mais de 30 anos, é o presidente estadual. Então precisa guardar o objetivo do PL, lógico que tem o convite, mas porque é um partido grande, um partido importante, de direita, que é o viés do nosso senador, candidato a senador, ex-governador Reinaldo, é se manter com a direita, com o centro-direita, vamos dizer. Então, é uma opção. Mas o PSDB pode se fortalecer também, pode crescer, por isso que nada está batido o martelo. Se o PSDB faz essa federação com republicanos e MDB, ele fica um dos maiores partidos do Congresso, e aí volta a ser atrativo a disputa majoritária dentro do PSDB. E é a mesma visão do governador, que também tem convite para ir para o PP, tem convite do Kassab para assumir o PSD, então tem várias coisas acontecendo, mas tudo com muita calma e com muito respeito ao PSDB. O importante é isso. Ele tem conversado, o governador tem conversado com o Marconi Perillo, com o Écio Neves, que é o presidente do ITV, para ver qual a movimentação do partido, aguardando esse desfecho das federações. Muito bem, eu conversei com o deputado estadual... Carlos, deixa eu só fazer um convite, aproveitar. Por favor, fique à vontade. Nós temos amanhã o lançamento da Caravana da Castração lá em Miranda. Eu falo muito desse programa porque eu tive a honra de estar à frente desse programa em 2023, quando eu era secretário de governo e veio o pedido do hoje superintendente Carlos Eduardo, que faz um trabalho brilhante à frente da pasta, ainda era assessoria da causa animal, agora é superintendência. Ele veio procurando recursos para fazer a Caravana da Castração. Mais de 20 mil castrações vão acontecer no estado de Mato Grosso do Sul. Era um sonho dele, porque isso impacta, além do ato de amor com os animais, e é um ato de amor, mas também é um ato de saúde pública, no conceito de saúde única, né? Você castrar esses animais, fazer esse controle de zoonose. E aí é importante eu falar isso, e aí nós fomos buscar parcerias dentro da própria estrutura de governo, e veio a senadora Soraya, que aportou 5 milhões de recursos dela, um valor considerável, é o maior programa de castração hoje no Brasil. E aí a senadora Soraya aportou esses 5 milhões de emenda e o programa saiu do papel e virou uma realidade. Eu saí da Secretaria de Governo, mas continuei apoiando o programa junto, e agora nós temos essa alegria de ver o lançamento, o início do programa em Miranda, que foi feito de forma técnica, um local que tem problema de zoonose e que precisa dessa castração lá, e começa por Miranda amanhã de manhã. Eu vou estar presente lá também, a senadora Soraya deve estar presente, o governo representado possivelmente pelo secretário Marcelo Miranda, que é o secretário da pasta, mas é histórico para Mato Grosso do Sul a Caravana da Castração. Eu quero parabenizar toda a equipe da superintendência, toda a equipe, o pessoal, a administração da CETESC também, o Marcelo, mas em especial parabenizar o governador Eduardo Riedel e a senadora Soraya Tronic pela sensibilidade de ter atendido lá atrás. Eu peguei esse projeto de braço no braço e disse: olha, a importância dessa Caravana da Castração. No primeiro momento parecia que não era uma coisa tão grandiosa, mas agora você vê a movimentação das protetoras, essas pessoas que recolhem esses animais por conta própria, gastam recursos, se dedicam a isso. Então está dando um apego muito grande. Eu não tenho dúvida que vai ser um grande sucesso. Vai passar dessa primeira etapa por 45 municípios do estado. Tem muitos municípios que não têm condições, não tem nem clínica médica, não tem condições nenhuma de fazer essas castrações, e agora vai ter essa oportunidade. Então, fico feliz de fazer parte desse grande projeto. Muito bem, a Caravana da Castração, que amanhã vai estar no município de Miranda. Eu conversei com o deputado estadual Pedro Caravina. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Eu que agradeço mais uma vez, Carlos, você, a Lorena, toda a equipe aqui do Giro de Notícias. Agradecer mais uma vez o Feitosa,
É um prazer poder estar aqui falando com vocês, aproveitar essa grande audiência para passar informações, né? Falar como o trabalho está acontecendo e, se Deus abençoar, nós vamos estar outras vezes aqui atualizando a população do que vem acontecendo no nosso Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, deputado. Um bom trabalho. Obrigado. Agora são 8 horas e 10 minutos aqui em Mato Grosso do Sul e vamos agora para o nosso